Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Ferrão, doutor em música pela Universidade de São Paulo, professor de teoria musical no ensino superior há mais de 10 anos e doutor música aqui no YouTube, trazendo para vocês informações sobre música relevantes, com simplicidade e direto ao ponto. Um assunto que muitos de vocês têm pedido aqui no canal é o trabalho com harmonia funcional. E esse seria de fato o ponto seguinte do meu curso aqui do curso gratuito no YouTube, né, do curso de teoria musical. Porque nós já falamos sobre formação de acordes, escalas diatônicas, enfim, uma série de coisas que vão eventualmente chegar nessa questão da harmonia funcional. E a harmonia funcional é um assunto que é importante não só para a música popular, né? Muitos pensam que a harmonia funcional é uma coisa que surgiu com a teoria do jazz, mas a ideia de harmonia funcional é uma ideia super mais antiga. Quando surgiram os primeiros tratados de música tonal, alguma coisa parecida com a harmonia funcional já estava começando a ser desenvolvida por vários teóricos. Então, o que nós vamos falar aqui hoje tem como objetivo instruir vocês de maneira muito prática no assunto da teoria funcional. Então, eu não vou me aprofundar muito nas questões históricas e tal, como eu fiz em outros vídeos, para tentar trazer um conteúdo mais sucinto para vocês aqui para esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, quando nós falamos de harmonia, nós estamos falando nesse contexto da montagem de acordes, certo? A primeira coisa que deve ser dita sobre a harmonia funcional é que ela é uma visão que associa as estruturas harmônicas com as tríades do campo harmônico. Então isso é um conhecimento importante que vocês podem adquirir vendo meus outros vídeos aqui. Tem dois vídeos sobre campos harmônicos e, enfim, tem outros canais do YouTube que também falam sobre campo harmônico. É mais raro falar da maneira que eu vou falar aqui sobre a harmonia funcional. Vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui são as tríades. Eu sempre trabalho com Dó maior para não entrar em complicações com relação à tonalidade. Isso vocês também podem ver em outras fichas, outros vídeos, né? As 12 tonalidades maiores e menores e tal. Tudo que eu for falar aqui, a partir de Dó maior, você pode levar para qualquer tonalidade maior, tá bom? Vamos lá então. Então nós temos aqui as tríades do campo harmônico de Dó maior. Tríade de Dó maior, tríade de Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto. Essas são as nossas 7 tríades. Nós já classificamos elas aqui num outro momento, mas vou colocar aqui de novo. Seria o primeiro grau, o segundo grau menor, o terceiro grau menor, o quarto maior, o quinto, o sexto menor e o sétimo diminuto, aqui é a tríade diminuta, tá bom? Cifras dos acordes, nós já conhecemos elas também, mas vamos lá. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto, a tríade diminuta aqui. Gente, uma coisa, antes de a gente continuar, eu não vou falar agora dos acordes com sétima, mas isso não vai mudar em nada a teoria. Ao fim do vídeo eu vou adicionar as sétimas, a gente vai falar sobre isso também. As funções harmônicas, a teoria das funções harmônicas, da harmonia funcional, ela surge num contexto que o único acorde que poderia ter uma sétima era o quinto grau, pela presença do trítono. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, vou voltar aqui pro quadro. Bora. Então, quais são as funções harmônicas, pessoal? Quais são as funções harmônicas? A gente tem... Antes de falar das funções harmônicas, vamos lá. O que é harmonia funcional? Vamos delimitar o tema. Ó, harmonia, já falei. Nesse contexto, a harmonia é o uso dos acordes. Em que contexto? No contexto de uma tonalidade, maior ou menor, certo? O que então é função harmônica? Bom, função harmônica é uma atribuição, né, de conceito para determinados acordes, que gera uma narrativa de movimento harmônico, tá certo? Eu sei que muitos de vocês vão estar já acostumados com essa terminologia, mas mesmo assim eu vou querer falar um pouco sobre ela com vocês, tá? Então nós trabalhamos em harmonia funcional com 3 funções harmônicas, certo? Eu falei para vocês de uma metáfora de movimento, ou seja, de um discurso que progride. A função harmônica principal é chamada de função tônica, que tem a ver com um tom, ou seja, o acorde principal da função tônica é o acorde do próprio tom principal, que seria nesse caso Dó maior, né? Esse é o acorde principal que tem função tônica. Ok? Nós vamos representar a função tônica por T. O que a função tônica tem que nós devemos fixar? Bom, a função tônica, ela
ela representa a estabilidade harmônica. Geralmente está associada ao início e ao fim de uma música, ou uma espécie de repouso relativo durante a música. Tá certo? Então, a tríade principal da função tônica é a tríade do primeiro grau, que estabelece o tom. Geralmente a música começa nessa tríade e geralmente ela finaliza nessa tríade, e quando isso não acontece, é um propósito específico de terminar ou começar com uma sensação de movimento, ou seja, uma sensação que não está associada à função tônica, tá bom? Vamos lá, então a função tônica é representada principalmente pelo grau primeiro, pelo primeiro grau. É o acorde de função tônica mais característico. Isso também é verdade no tom menor, embora aqui o exemplo esteja em Dó maior, certo? Bom, nós temos então 3 funções, restam 2, e cada função tem uma tríade principal, ok? Vamos lá então. Depois da função de repouso, que é a nossa tônica aqui, que eu estou representando por T com vocês, nós temos duas funções de movimento relativo, certo? Eu vou começar com a função de movimento relativo mais importante, que é a chamada dominante, que é aquela que, junto com a tônica, representa a menor possibilidade de música tonal e funcional, ou seja, tônica, repouso absoluto, e dominante, movimento mais intenso. Vamos entender isso. Bom, o que é a dominante? Bom, a dominante, pessoal, eu falei em alguns comentários no vídeo passado sobre campos harmônicos modais, da necessidade, né, de sistematizar a dissonância na tonalidade. Isso é uma coisa importante também. Por quê? Porque a gente pensa muito, a música tonal e diatônica ela não possui dissonância, dissonância é proibição. Eu falo sobre isso em outros lugares, aqui talvez nesse canal não tenha falado ainda, mas a dissonância não é uma nota que você evita a todo custo como se ela fosse um erro. A dissonância é uma nota importantíssima para a dinâmica da música tonal, porque é a dissonância que gera movimento e necessidade de resolução. Então toda essa questão da harmonia funcional, de repouso e movimento que eu estou falando para vocês, depende diretamente do uso correto da dissonância, tá certo? Do uso correto da dissonância. Então vamos voltar aqui para o quadro. Bom, como eu falei para vocês, a teoria harmônica funcional surgiu num momento da história da música onde o único acorde que poderia ter uma sétima era o quinto grau, o Sol maior. Sol, Si, Ré, Fá. Então esse acorde aqui ganhou uma sétima. Todos os demais não tinham. Por quê? Porque a função dominante, que é o movimento que gera necessidade de retorno à tônica, necessidade de voltar ao repouso. Quando você ouve um som como esse, existe uma sugestão de resolução. Por quê? Por vários motivos. O primeiro dos motivos é que a sétima inserida aqui, nesse acorde, ela gera contra o Si, contra a terça do acorde, isso aqui, um intervalo que durante muito tempo na história da música foi proibido, especialmente na Idade Média, o intervalo de trítono, que são 3 tons. Si, A, Fá tem 3 tons. Esse intervalo, ele é instável, olha aqui. E ele demanda uma resolução paratônica. Então uma música, quando chega uma música convencional, quando partindo da tônica, chega até a dominante, a presença da sétima e da terça, do trítono do acorde aqui, vai gerar uma necessidade de distensão, ou seja, de resolução. Então você pode entender uma música apenas pela presença de função tônica e função dominante. Isso é bem importante, pessoal. Essa é a característica principal de definição de música tonal. Pelo menos tem que ter a função tônica, uma tônica relativa, né? Relativa não como acorde relativo, uma tônica que você percebe como um repouso relativo, né? E uma dominante que vai gerar tensão para o retorno para a tônica. Então as duas funções principais, tônica e dominante, têm essas características. Então, tríade principal da função tônica é primeiro grau. Tríade principal da função dominante,
quinto grau, mas aqui eu posso ter uma sétima, justamente porque nesse ponto aqui eu admito a dissonância. No quinto grau eu espero a dissonância, eu tenho a expectativa de que ela esteja ali, justamente para criar essa sensação de movimento, de necessidade de retorno, tá bom? E qual que é a outra função que falta, pessoal? Olha, falamos da tônica e falamos da dominante. Existe uma função, deixa eu explicar aqui para vocês, né? Então a tônica está no primeiro grau, a dominante está no quinto. No vídeo que eu falo sobre escala diatônica, é o segundo vídeo do canal, eu explico certinho a importância do intervalo de quinta para a formação da música diatônica. Então essa relação de Dó para Sol é uma relação que está fundamentada lá no começo da formação teórica da escala diatônica. Esse tipo de intervalo, como eu já falei, é chamado de dominante pela relação forte que existe entre o primeiro e o quinto grau. Existe então a terceira função harmônica, que é um movimento que não é um movimento de tensão, é um movimento de afastamento da tônica, mas não de retorno. Porque perceba, a dominante é um movimento de retorno, por quê? Porque é um nível de tensão tão elevado que nesse contexto de escala diatônica, o intervalo mais dissonante permitido é o trítono, si, fá. Então, na função subdominante, que tem esse trítono, essa quinta diminuta, eu não tenho nenhuma outra opção de desenvolvimento harmônico senão o retorno para a tônica. O retorno para a tônica. E se eu não retorno, tem um objetivo específico dentro de um gênero, de um estilo e tudo mais. Mas assim, no geral, na teoria e em boa parte da música, a dominante me joga de volta para a tônica. Ok, então qual que é o outro tipo de movimento que eu estou falando de afastamento? O movimento de afastamento, que é dessa terceira função aqui, é um movimento do qual eu saio da tônica, me afasto da tônica, mas eu não gero a necessidade de retorno imediato para a tônica, certo? O nome dessa função é subdominante. Né? E subdominante não tem a ver com ser menos que a dominante, tem com o simples fato de que se a dominante, deixa eu até mostrar para vocês aqui no quadro, se a dominante de Dó é Sol, né, a subdominante é a quinta para baixo, ou seja, a dominante de baixo. Dó, Fá. Então, a tríade principal da função subdominante é a tríade de Fá. Ok? Por enquanto eu vou manter essa formação aqui para nós entendermos, tá? Depois, se for o caso, eu faço mais um vídeo aprofundando isso, mas isso é suficiente para entender. Então, o que são as progressões harmônicas? Vamos pensar só em termos dessas três tríades maiores da tonalidade maior, tá? Nós temos, então, a partida de uma tônica, né? Uma ida para uma subdominante, que é um afastamento sem necessidade de retorno. E porque esse afastamento não tem necessidade de retorno, ele pode tanto voltar para a tônica, quanto ir além no afastamento para um afastamento que gera necessidade de retorno. E é a progressão 1, 4, 5. Né? Tônica, subdominante, dominante e tônica. Essa é a progressão mais básica. Tem muitas músicas, né? A 1, 4, 5. Tônica, subdominante, dominante e tônica. Essa é a expressão mais simples da harmonia funcional, onde as três harmonias básicas estão interagindo para gerar um discurso de movimento, de função harmônica, tá? Associado a essas três funções, tá bom? Bom, agora vamos seguir. E os outros acordes, né? Nós já vimos que o primeiro grau, deixa eu selecionar aqui, o primeiro grau, ele tem função tônica, eu vou colocar a cor azul nele, que eu acho que o azul é uma cor que representa essa estabilidade, né? A subdominante é um afastamento sem necessidade de retorno. Eu vou colocar uma cor aqui. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Uma cor diferente do azul, mas não tão forte. Eu vou colocar aqui um lilás. Ó, subdominante. E a dominante já está vermelha aqui por causa do trítono, então eu vou vermelhar toda a tríade aqui. A tétrade, desculpe. Cadê aqui?
Pronto. Então nós temos aqui as três funções principais: tônica, subdominante e dominante. Boa parte da música folclórica, boa parte da música infantil, né, dos canais infantis que vocês conhecem no YouTube, eles trabalham só com essas três tríades, sem muita complicação. E as demais? Bom, as demais vão ter as mesmas três funções, ok? Vão ter as mesmas três funções. E a relação principal que nós vamos estabelecer aqui é o número de notas comuns. A princípio é isso, o número de notas comuns. O pessoal que já estuda um pouco de harmonia vai conhecer o conceito de relativo menor. Relativo menor é a tríade que está duas notas abaixo numa escala menor, numa escala maior, perdão. Então você está em Dó maior, duas notas abaixo, ou seja, uma terça para baixo, você vai ter Lá menor. E Lá menor vai ter duas notas comuns a Dó. Quais? A nota Dó, que está aqui, né? Dó aqui, e a nota Dó aqui. Então por isso eu vou colocar a cor azul também, né, no Dó aqui do Lá menor, ó. Esse Dó aqui tá aqui, e o Mi também, ou seja, as duas notas principais do acorde de Dó, a tônica e a terça, estão presentes no Lá menor, né? Só que tem a nota Lá. Então isso modifica o acorde para um acorde menor, mas mantém, por causa da proximidade das notas, as notas comuns, a função tônica. Então sim, o acorde de sexto grau é um acorde de função tônica também. Estamos começando a completar aqui as funções, né, do campo harmônico. Eu posso até colocar T também aqui. Vou colocar o T. Pode ficar um pouquinho mais bagunçado, mas enfim, para ficar mais claro. Então aqui o sexto grau também é tônica, tá bom? O que vai acontecer agora? Mesma coisa nós vamos ter com o quarto grau. Antes de falar do quarto grau, fica claro para vocês uma coisa, pessoal. O acorde principal de função tônica é o primeiro grau, porque veja só, o tom é Dó maior, certo? Então a tríade de Dó maior representa esse tom de uma forma muito específica, e a ideia de repouso pleno só está no primeiro grau. O sexto grau, ele tem função tônica, mas ele tem um potencial de expressar essa função um pouco diferente. Você não precisa pensar dessa forma, basta memorizar o som e associar com a função, tá bom? Então, por exemplo, para a gente continuar nessa lógica de ir montando as coisas aos poucos, nós poderíamos ter uma progressão. A primeira progressão que nós montamos é primeiro grau, né? 4, quinto e primeiro. Então é 1, 4, 5, 1. Essa progressão envolve as três funções: tônica, subdominante, dominante e tônica. Mas eu poderia, por exemplo, inserir o sexto grau agora na função tônica e ter uma progressão com 4 acordes. Essa progressão é uma progressão de músicas românticas bem conhecida. É a progressão 1, 6, 4, 5. Olha só. 1, 6, 4. Né? Aqui no piano. 1, 6, 4, 5. Vocês conhecem? Blue Moon do Elvis é assim. Blue Moon, you got standing alone. Enfim, então muitas progressões tem. E por que ela funciona tão bem? Por que ela funciona tão bem? Olha o termo. Porque ela expressa as três funções harmônicas. E ela tem um pouquinho de requinte, porque não tem só acordes maiores, como aquela progressão 1, 4, 5, né? Ela tem um sexto grau, que gera um amolecimento da função tônica. E ao mesmo tempo um enfraquecimento da função em comparação ao primeiro grau, tá? Bom, então temos aqui 4 acordes já definidos. Então, como eu falava da subdominante, a subdominante passa pelo mesmo processo. Assim como eu tenho um representante maior da função tônica no modo maior e um representante menor e está na relação de ser um relativo, a mesma coisa acontece com a subdominante. Nós temos o quarto grau. Lembrando que o quarto grau é esse acorde de afastamento da tônica sem tensão de retorno. E nós temos um outro acorde aqui no campo harmônico, que ainda não foi atribuída a função, que ele tem a função subdominante. Um segundinho para vocês pensarem qual vai ser. Qual é o acorde que tem? Qual foi o critério que eu usei? Notas comuns. Qual é o acorde aqui, próximo, menor, que tem as notas comuns? Tem notas comuns com Fá maior. É o acorde de Ré menor. Vamos começar aqui, ó. O Ré tem a nota Fá que está no acorde de Fá. Vamos colocar aqui a corzinha dela, né?
Então, Fá, tá aqui. Ó. Fá está aqui. A nota principal da tríade de Fá está na tríade de Ré. Ok? E a segunda nota mais importante da tríade de Fá, que é a terça, Lá, também está aqui na tríade de Ré menor. Está aqui a corzinha. Então, ó, temos aqui Fá Lá nos dois, ok? Bom, temos também a nota Ré, que é o que caracteriza a diferença entre o segundo grau e o quarto, que gera esse som novo, esse som menor para a função de subdominante, mas que permanece tendo a função de afastar da tônica sem gerar tensão de retorno. Tensão para necessidade de retorno, certo? Temos aqui, então, já muitos acordes da função subdominante também. Né? 2 acordes da função subdominante. Subdominante, subdominante. Ok? Resta apenas, então, 2 acordes. Resta o terceiro grau e resta o sétimo grau. Esses são 2 acordes particularmente diferentes, talvez, porque, pela lógica que eu estava apresentando para vocês agora, poxa vida, se a relativa de Dó, Lá, tem função tônica, e a relativa de Fá, Ré, tem função tônica, a relativa de Sol, Mi, vai ter função subdominante. Qual é o problema? O problema é que a função subdominante necessita do trítono Si Fá. Não basta ter a nota Sol e Si, porque assim, Mi menor tem Sol e Si aqui. Sol e Si. Mas o que gera plenamente a ideia de tensão com necessidade de resolução para a tônica é o Si Fá. É o Si Fá. E o Mi, infelizmente, não possui isso. Então a função tônica vai ser a única função, e até faz algum sentido, já que a tônica é mais importante em termos de estabelecimento tonal, que ela tenha mais uma tríade. Nesse caso, a gente vai dizer o seguinte, olha, Mi menor possui Mi e Sol, tá até da cor já aqui do Dó, que são notas de Dó maior. Não são as mais importantes em Dó maior. Aliás, Mi é a mais importante, mas o Sol não é. A quinta é muito menos importante que a terça, que é a tônica. Mas por causa de não ser adequado para a função dominante, por não ter o Fá, e nem poder ter o Fá, porque nesse contexto não posso inserir um Fá natural no Mi, eu vou considerar esse acorde todo como um acorde de função tônica. E é claro que a tônica do terceiro grau é a tônica mais fraquinha de todas. É a tônica mais fraquinha de todas. Certo? Ok. Resta apenas o bendito acorde de sétimo grau. O nosso acorde diminuto, a tríade diminuta. Eu botei quinto aqui, pelo amor do sapo. Desculpa, gente. Era sétimo desde o início, tá? Bem provável que alguns já tenham visto e comentado. Se comentou, obrigado pelo comentário. Valeu, comentem mesmo. Façam suas perguntas, comentários aqui, a gente vai interagindo, tá? Bom, enfim. Então, o sétimo grau aqui, ele tem uma característica. A princípio, você vai entender isso do início, né? Se você viu a aula sobre escala diatônica, vai saber que todas as quintas dos acordes, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, até o sexto grau são quintas justas, quintas perfeitas, quintas que estão de acordo com a ressonância da série harmônica. Agora, Si, Fá, para quem não está acostumado, é até meio difícil de cantar, é a quinta diminuta. E se você for ver bem, Si, Fá é o próprio trítono que gerou a função dominante no quinto grau. Logo, qual é a função do Si diminuto aqui? É naturalmente a função onde essa tensão serve para a harmonia funcional, né? É a função dominante. Ok? Ficou assim, as principais ficaram na corzinha e as secundárias, as menos importantes, né? Os graus secundários das funções sem a cor do acorde que eu coloquei aqui. Bom, então pessoal, tá aqui. Esse é o campo harmônico de Dó maior com 7 graus associados a funções. Então, por exemplo, quando você pensa numa estrutura harmônica, agora uma coisa prática, né? Você quer compor. Você quer pensar numa estrutura harmônica a partir de um pensamento funcional?
mesmo que você não parta do pensamento funcional, a maior parte das vezes você vai estar indo na direção dele, porque isso é o que se faz na música. Você vai partir de uma tônica, geralmente o primeiro grau, Dó maior. Aí você vai decidir se você vai movimentar para uma subdominante ou para uma dominante, primeiro grau. Sabendo que se você for para dominante, a sua frase tende a ter uma conclusão mais curta, porque ao colocar o trítono, você acaba gerando a necessidade de resolver, né? Então, primeiro grau. Então, eu vou para subdominante. Primeiro grau, quarto grau. Já podia ir para dominante, para o quinto, mas não, eu quero dar uma enroladinha. Agora eu vou para o segundo, que ainda é subdominante, e agora para o quinto. Fiz uma inversão dele aqui, mas é isso. Então, assim, essa progressão seria... Vou até escrever aqui para ficar bonitinho, né? Uma opção de progressão, primeiro grau, né? Vou fazer algumas aqui. Primeiro grau, que vai para o quarto grau, que vai... Já podia ir para o quinto, né? Mas vamos fazer um pouquinho mais de elaboração. Vamos já para o segundo primeiro, tá? Depois para o quinto grau. E depois do quinto grau, temos a resolução do primeiro. Gente, eu não estou fazendo condução de voz, nem voicing aqui, tá? É uma apresentação mais pedagógica. Então, a gente tem aqui mais estruturada. Nós temos as 4 funções, né? Ouçam a progressão. Muito rápido, né? Vamos tentar diminuir um pouco a velocidade. Ó, de novo. Vontade de falar de condução de voz já aqui, tirar essa sétima aqui. Mas tudo bem. Então isso aqui é uma progressão harmônica pensada funcionalmente. A outra progressão que eu tinha pensado com vocês, que era mais simples, era primeiro... Vou fazer um segundo aqui. Primeiro grau, sempre sendo do primeiro grau. Em vez de elaborar a subdominante com 2, eu vou reforçar a função tônica aqui, né? Antes de ir para o movimento mais... Primeiro grau, sexto grau. Aí, quarto grau. Quinto grau sempre, né? Antes do fim. Opa. Quinto grau antes do fim. E... Peraí. E primeiro. Então, essa progressão aqui é mais característica, talvez, de várias músicas que vocês conhecem. Embora essa 1, 4, 2, 5 também é bem comum. 1, 6, 4, 5. Né? Isso dá pra ser um loop de rock, né? 1, 6, 4, 5. Dó, Lá menor, Fá e Sol. Né? Qual outro eu tinha pensado? E você pode substituir um grau aqui em particular. Por exemplo, eu fiz 1, 6, 4, 5 e a estrutura de função é tônicas, subdominante, dominante e tônica. Tônica, subdominante, dominante e tônica. Eu posso, por exemplo, fazer uma progressão, uma variação dessa, copiar a mesma coisa aqui, né? E só que no lugar de alguma dessas funções aqui, trocar, por exemplo, no lugar do 4, eu posso colocar o 2, né? Isso é bastante comum. Já que tem a mesma função, a troca é quase garantida, tá? Que vai caber bem aqui. Então, 1, 6, 2, 5. Ó. Vou fazer no violão essas 3 progressões aqui, tá? Não sei se vocês vão me ouvir bem, mas espero que sim. Então, a primeira progressão, ela é 1, o Dó maior, né? 4, 2, 1, 4, 2 e 5 com sétima. Tá ruim de ver com a câmera aqui, deixa eu dar uma ajustada. Não, tá certo, esse lado aqui. Tem invertido o lado pra mim. Então, a gente tem aqui primeiro grau, quarto, 2 e 5. Essa é a primeira, né? A segunda, 1, 6, 4 e 5. Tá bom? E a terceira progressão, 1, 6,
2 e 5, resolvendo no primeiro, tá bom? Então isso aqui é estruturalmente a aplicação prática da harmonia funcional, certo? A aplicação prática da harmonia funcional. Vamos falar das sétimas ou do modo menor primeiro? Vamos falar das sétimas, tá? Na música popular, pessoal, e a música popular foi a música que popularizou muito a teoria da harmonia funcional, né? E na música popular é quase nem tratado como uma teoria, simplesmente algo de comum conhecimento, né? Ela está muito associada com jazz. Então, na teoria do jazz, nós sabemos que acordes com tríades são muito elementares, eles têm pouca pimenta do jazz. Então, e na bossa nova também. Então, você acaba tendo a obrigação de inserir mais uma terça nos acordes para gerar o estilo, né? Então, quando você vai estudar harmonia funcional, geralmente, você tem que acabar estudando também as sétimas. Isso complica um pouco o meio de campo, algumas vezes. Então, por isso que eu não quis falar das sétimas ainda, mas vou falar agora, tá? Então, você vai inserir uma terça acima de cada tríade. Ok? Agora, no sexto e no sétimo. Então, aqui você vai ter acordes agora com sétimas, chamadas tétrades básicas da música popular, tá bom? O Dó, então, resulta que agora é um Dó com sétima maior. O Ré menor tem a sétima menor. O Mi menor tem a sétima menor. O Fá tem a sétima maior. O Sol já tinha a sétima. O Lá tem sétima menor. E o Si diminuto virou um acorde que eu não vou explicar agora ele profundamente, mas o nome desse acorde é Si, meio diminuto. É uma bolinha cortada aqui, ou assim escrito por extenso. Si menor com sétima e quinta baixada. A quinta baixada faz referência ao acorde diminuto, tá? Vamos colocar as sétimas com uma corzinha, com a mesma cor aqui dos acordes. Então todas as tônicas são azuis, né? Vamos manter isso aqui. Todas as tônicas são azuis. Agora, todas as sub são lilazes. E a dominante aqui é vermelho, né? Tô com um probleminha aqui que o MuseScore, eu abri como uma partitura de canto, então o soprano aqui não canta essa nota, ele colocou em amarelo, porque é difícil de cantar. Mas olha, gente, não leve em consideração isso aqui, depois eu vou arrumar esse material. Esse lá deveria estar vermelho também. Então, nós temos aqui o campo harmônico das tétrades. Inclusive, eu não falei disso no meu vídeo sobre campo harmônico, estou inaugurando isso agora. Vou falar disso em outro momento, certamente. Então, vamos ouvir as 7 tétrades do campo harmônico de Dó? E para fique bem claro, pessoal, as mesmas coisas que foram feitas aqui com as tríades, onde a única tétrade permitida era o Sol com sétima, podem ser feitas agora com as tétrades, tá? E o interessante disso é que aí vai ficar com uma cara de bossa nova, né? Só para mostrar para vocês, vou colocar uma aqui, tá? Vamos pegar esse 1, 4, 2, 5, a primeira opção aqui, e vamos fazer com tétrades, pode ser? 1, 4, 4. Eu vou deixar um tempinho assim mais distante pra gente poder ouvir melhor. 1, 4. Opa. 1, 4, 2. Um tempo de pausa no meio aqui. 5, ok? Olha que maravilha, ó. Começa aqui. A condição de vozes não tá muito boa, porque eu tô só colando aqui, né? As notas não estão bem conectadas, mas é isso aqui. Deixa eu colocar elas com mais longas um pouco, pra gente pelo menos ouvir o som mais continuamente aqui, ter uma noção de, né? Então, ouçam. Vou botar o Fá aqui embaixo, aí fica mais bonitinho, ó.
tropeçando. É meio básico, mas é isso. Então, ou seja, as funções são as mesmas, veja, ainda tem a mesma estrutura funcional. E isso é uma coisa boa a respeito das funções, porque mesmo que você insira notas, não necessariamente vai mudar a função, ela vai permanecer como você tinha ela nas tríades maiores, sem sétima. Então, tecnicamente é isso, pessoal. Temos 3 funções. Aqui esse quadro vai ajudar você a pensar nisso, né? Uma que representa a estabilidade, a tônica, que tem variações, né? Uma que representa, e 2 que representam o movimento. O movimento em direção ao retorno, que é o movimento da atenção, que é a dominante, né? E o movimento de afastamento da tônica, sem necessariamente retorno imediato, que é a subdominante. Nós não usamos em nenhum momento aqui o sétimo nem o terceiro. Eu vou fazer um exemplo com eles aqui também, tá? O sétimo é bem complicado de utilizar porque, como ele tem uma quinta diminuta, ele geralmente soa mal, dependendo do contexto. O terceiro grau é mais comum. Por exemplo, tem muita música pop que faz isso aqui, né? Você começa com tônica e em vez de... Eita! Você começa com a tônica de primeiro grau, né? E em vez de você ir para o óbvio, que seria a relativa dela, ou seja, fazer o 1-6 aqui, não é isso? Né? O que é muito elementar, às vezes soa até um pouco infantil em certos contextos, você vai para o terceiro grau, que é tônica também, mas um pouco mais instável, um pouco mais deslocado da tônica por não ter a nota dó, tá bom? 1-3, deixa eu fazer o mesmo esquema colocando com um tempo de distância aqui, 1-3, é muito comum subir do 3 para o 4 pela proximidade, né? E aí, o 5. Opa. Já vou colocar tudo aqui como mínima. Mínimas, mínima e mínima. Vamos ouvir? Vamos lá. Vou fazer um loopzinho, vou copiar 2 vezes para dar um pouco de percepção aqui para... Ok. Então, pessoal, é isso. Falei com você sobre harmonia funcional, expliquei tudo no campo harmônico maior, tá? Eu não fiz ainda no menor, porque eu quero voltar lá para o começo dos vídeos sobre campo harmônico e explicar a escala menor. Eu acho que esse vai ser o próximo vídeo, provavelmente, né? Os modos da escala menor, como que ela vira tonal e a partir daí falar das funções nela. Quem sabe fazer isso num vídeo só? Quem sabe? Deixe nos comentários aí o que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu comentário, compartilhar, ok? E também ver os links aqui dos meus perfis em outras redes sociais que eu falo de música de diversas maneiras, tá bom? Gente, fique com Deus, tenham um bom fim de semana e até mais.